Fala criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 50 do vestibular da UniOeste, prova de 2023, aquela questão que falava a respeito do hipoclorito de sódio utilizado como antisséptico, não é? Muito interessante, tão interessante quanto você chegar agora e já se inscrever no nosso canal, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui, ok? Agora sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Dentre os semelhantes comuns recomendados pela Anvisa para serem usados contra o novo coronavírus, tem-se o hipoclorito de sódio, NaOCl, encontrado na água sanitária. Industrialmente, o hipoclorito de sódio é preparado por meio da reação química mostrada abaixo. A reação é essa daqui. O hidróxido de sódio reage com cloro gasoso, produzindo cloreto de sódio e hipoclorito de sódio juntamente de água, tá? E ele diz assim, com relação a essa reação, assinale a alternativa incorreta, criatura, pelo amor de Deus, ele não quer a certa, ele quer a errada. Então a gente vai analisar uma por uma e encontrar qual delas está errada. Pode ser? A primeira diz o seguinte, ó, o hidróxido de sódio, NaOH, é considerado uma monobase forte solúvel em água. Verdadeiro, não é? Esse daqui, ó, é verdadeiro, não vou marcar. Por quê? Lembre-se que o NaOH é uma base da família 1A e toda base da família 1A, ela sempre é forte e solúvel em água. Grave essa informação. Todas as bases da família 1A são fortes e solúveis em água, ok? Inclusive na tabela periódica, as bases mais fortes se encontram por lá. Vale lembrar que a força de uma base, ela cresce com a eletropositividade do metal conectado à hidroxila, ok? Portanto, ó, esse primeiro item é verdadeiro. Não vou marcar. Vamos ver o próximo? Letra B. O cloro gasoso é uma substância simples que possui NOx igual a zero. Bom, quem que é o cloro gasoso? É esse cara aqui, ó. Esse é o famoso cloro gasoso. E esse cara, para começo de conversa, é uma substância simples sim. Por que é uma substância simples? Porque é formada por um único elemento, que no caso é o cloro. E claro, se é uma substância simples, obrigatoriamente seu NOx tem que ser quanto? Zero. Então a letra B também é verdadeira. E se é verdadeira, eu não marco nessa questão. Vamos à próxima? Alternativa C. Para produzir 1 mol e meio de hipoclorito, no caso ele está falando do hipoclorito de sódio que está aqui, são necessários 106,35 gramas de Cl2. Bom, é uma questão de estequiometria, não é? Ele está relacionando aqui para nós o cloro com quem? Com o NaOCl. O detalhe é que ele quer falar o seguinte, ó, esse de cá, o cloro, ele quer falar em termos de massa. Agora, esse daqui ele me deu a informação em mol. Bom, é muito mais simples para você pensar nessa questão, você pensar em mol de forma direta. Bom, primeira coisa, essa equação aqui está balanceada. E se ela está balanceada, o que eu posso observar? Que cada mol de cloro, Cl2, produz 1 mol de hipoclorito de sódio. Ok ou não? Mas espera aí, ele quer produzir 1 mol e meio. Se a proporção é de 1 para 1, se ele quer produzir 1,5 mol de hipoclorito de sódio, obrigatoriamente ele vai precisar do quê? De 1 mol e meio de cloro. Essa é a quantidade. Mas ele não pediu em mol, ele pediu em massa. Então a gente simplesmente vai multiplicar esse cara por sua massa molar. Bom, você sabe que cada cloro pesa 35,5 gramas, ok? Essa é a massa molar do quê? Do cloro. Bom, então quanto que pesa Cl2? Cl2 é 2 vezes isso, que vai dar 71 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol pesa 71 gramas, não é? Mas nós temos 1 mol e meio, então basta multiplicar 1,5 por 71. Em outras palavras, é só você pegar 71 e acrescentar mais metade disso, que é 35,5. 71 mais 35,5 vai dar quanto exatamente? 106,5 grama. Então estava correto o que ele falou, né? Ele colocou ali, ó, 106,35. Eu estou utilizando uma massa molar mais aproximada, tá? Se você for pegar a massa molar corretíssima do cloro, eu coloquei 35,5. Mas na verdade a massa molar dele é 35,45. Se você fizer com 35,45, aí vai dar exatamente aquele valor que está lá. Mas ó, esse item aqui está verdadeiro. E se está verdadeiro, eu não marco, ok? Vamos para a letra D de dado?
Alternativa B. O cloreto de sódio é classificado como um sal normal, binário e não oxigenado. Bom, primeira coisa, vamos lá. Sal normal. O que isso significa? Quando eu falar para você que eu tenho um sal normal, quer dizer que esse sal ele veio de uma neutralização total. Então, o que é um sal normal? É aquele proveniente de uma neutralização do tipo total. Ou seja, é aquela que não sobra nem H+ na fórmula e nem OH- na fórmula. Bom, quando você olha para a fórmula dele, né, NaCl, você percebe que não tem nem H sobrando, nem OH sobrando na fórmula. Portanto, esse cara aqui, ó, é sim um sal normal. Um outro nome que a gente pode dar para sal normal é o nome de sal neutro, mas aqui eu preciso fazer um apelo com você, tá? Cuidado para não confundir esse neutro aqui com pH, tá? Quando eu falo pH neutro, um sal de pH neutro, significa o quê? Que quando a gente põe ele em água, ele não mexe no pH, ele não hidrolisa. Agora, quando eu falo que eu tenho um sal neutro, tá? É a mesma coisa que falar sal normal. E isso não tem a ver com o seu pH, tem a ver com o tipo de neutralização que ele sofreu, né? Eu vou dar um exemplo clássico para você, só para você poder entender essa situação. Se eu falar assim para você, ó, NaHCO3, tá? Esse cara, para começo de conversa, tá? Esse cara que tá aqui, ele é um sal ácido. Por que a gente fala que ele é um sal ácido? Porque tem hidrogênio na sua fórmula, tá? E ele veio de uma neutralização parcial, onde sobrou um H+ na fórmula dele, tudo bem? Então ele é um sal ácido. Mas quando a gente pensa no caráter dele, nós sabemos que esse sal aqui, ele tem caráter básico. Ele tem um caráter básico. Rui, eu tô confuso com isso, como assim? Ué, eu vou te falar. Quando a gente pensa no caráter de um sal, a gente tem que pensar na sua origem. Esse sal é derivado da reação de uma base forte, que é o NaOH, com um ácido fraco, que é o H2CO3. Se eu venho de uma base forte de um ácido fraco, meu caráter é básico. Então ele é um sal ácido de caráter básico. Ou seja, sal ácido porque tem H na fórmula, esquece pH. Caráter básico porque ele vem de uma base forte e um ácido fraco. Quando a gente pensa no NaCl, ele é um sal normal ou neutro, também de caráter neutro, porque ele vem de uma base forte e um ácido forte. Essa questão você nem precisava saber isso, mas eu tô comentando porque é um ponto que os vestibulares aí do Sul, eles gostam de cobrar de vocês, ok? Mas vamos voltar. É um sal normal, ok? Binário, certo também. Por que binário? Porque é formado por dois elementos. No caso é o sódio e o cloro, não é? E também não oxigenado. Não tem oxigênio. Então esse item aqui está verdadeiro e nessa questão verdadeiro eu não marco, ok? Então é claro, nós já sabemos que a resposta vai ser a letra E. Mas vamos ver o que tem de errado na letra E? Alternativa E. O hipoclorito de sódio é um sal ternário, isto é, formado por 3 elementos químicos. Correto. Tem o sódio, tem o oxigênio e tem o cloro, que apresenta NOx igual a -1 para o cloro. Aqui que está o erro, né? O NOx não é -1 para o cloro e eu vou provar para você. Dá uma olhadinha, ó. Você sabe que quando você olha para o NaOCl, tá? O que você raciocina? Bom, o sódio é da família 1A. Se o sódio é da família 1A, o NOx dele é +1. O oxigênio você sabe que é -2. Agora, para um pouquinho, né? Se a proporção é de 1 para 1 para 1 e o total tem que dar 0 que você aprendeu, né? Para um pouquinho, se o sódio é +1 e o O é -2, quanto que tem que ser o cloro para que isso tudo dê 0? Tem que ser +1. Então, o NOx do cloro não é -1, como ele falou. O NOx é +1, ok? Espero que você tenha gostado, criatura. E qualquer dúvida já sabe, né? Comenta aqui embaixo. Comenta que eu vou responder para você. Agora, é claro, eu já tenho que te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito e não deu um joinha nesse vídeo, já faz isso agora, criatura. Porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui. E aproveita e já maratona essa playlist da UniOeste, tá? Porque tem muitos vídeos interessantes aqui para você, ok? Espero você na próxima questão.